Bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Como sempre, agradecendo a nossa querida equipe Espirais de Luz, a espiritualidade maravilhosa que está sempre do nosso lado, inspirando, falando bem e trazendo essa qualidade tão clara para que a gente possa captar e transmitir para vocês. Bom, palestra de hoje, uma semana inteira, que eu acredito que não é só um dia. Dia 8 de março é o Dia da Mulher, mas eu acho que a gente tem que considerar uma semana inteira para a mulher. Na verdade, a gente tem que considerar cada dia para a mulher, porque mulher não é só um dia que ela celebra a vida dela todos os dias, ela acorda para isso, ela faz isso, porque isso é ser a mulher, né? Bom, olha que legal, que interessante a gente já começar falando, quando a gente fala de mulher, a gente tem que falar sobre sensibilidade, né? E nada mais sensível do que poesia. Victor Hugo, poeta, ele descreveu em apenas um trecho de um de seus poemas toda a beleza de ser mulher. Ele fala assim: o homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. Nesse espectro cheio de sentimentos, aspirações, sonhos e atos, né, que exigem muita reflexão para serem realizados, fazem parte do universo feminino. Isso é o universo feminino, ou como alguns preferem dizer, o complexo mundo da mulher, tanto que ela foi definida como coração pelo poeta. Gente, olha, o coração produz amor e ressuscita. É muito interessante nós entendermos o ressuscitar, porque é reaproveitar toda aquela matéria orgânica dispensada dentro de um útero, ressuscitando outro corpo, né? Mas um novo corpo. Então, a ideia de que tudo está ligado e a interdependência nunca vão deixar de existir, principalmente quando nós temos que falar sobre a mulher. A mulher em si, dentro do espiritismo, tem muita importância. Na questão 822 de O Livro dos Espíritos, nós temos: sendo iguais perante a lei de Deus, olha só que interessante, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Isso foi uma questão feita em 1856, para deixar bem claro que era uma França antiga, ok? Olha que interessante, de novo. A resposta dos espíritos: a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Gente, 1856. É muito tempo. É muito. E vamos falar assim, não é só essa teoria, não é só o espiritismo, não é só tal situação. Nós vemos durante a história toda da humanidade, a mulher, né, sendo aquela que é a desprezada, aquela submissa, sem o lugar de fala, sem o direito de expressão livre, né? A submissão exagerada, exacerbada, a crueldade, aproveitando-se da fragilidade do corpo físico, enfim, vários problemas em que nós vemos a mulher sofrendo, né? E lutando. Então, quando você chega no século XVIII, você identifica os pensadores e os formadores de opinião trazendo para a sociedade o conceito de que não somos somente homens. Elas também precisam de um espaço para se expressar, para trabalhar, para estudar, para aprender.
Isso já naquela época. E olha que era uma época bem repreensora, tá? Para vocês entenderem isso. Então nós temos um histórico já de emancipação feminina, pelo menos ao menos assim na parte ocidental do mundo, porque a parte oriental continua do mesmo jeito, pelo visto, né? Elas continuam sendo ignoradas. Custou vidas em episódios dolorosos e longos, por não ser ensinada a mulher a administrar o que sempre foi seu, sua própria vida. E quando a gente fala de igualdade, temos a sensação que ainda teremos uma longa jornada para conquistar, já que vai exigir uma consciência maior de toda a sociedade. Sabe? Como enfatiza a ONU Mulheres Brasil, criada para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres, lá fala o seguinte: as mulheres e meninas ao redor do mundo têm o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Gente, todos nós somos espíritos. Compreende-se que o corpo, sendo feminino ou não, existe uma essência imortal que agrega experiências como resultado de suas múltiplas reencarnações, vivendo em ambos os gêneros, né? Ou seja, um homem já foi mulher e em uma vida e vice-versa. E isso é o que nos diz que em nossa caminhada evolutiva, os princípios de igualdade e respeito podem ser aplicados em qualquer tempo e para qualquer papel que se vivencie. Tendo consciência disso, a humanidade irá viver melhor, com harmonia almejada. E claro que para isso é preciso compreender que a cada nova experiência que vivenciamos, nos desenvolvemos, adquirindo novos conhecimentos e aprendizados, o que nos ensina a própria doutrina espírita. É importante falar porque, olha só, a Organização das Nações Unidas, ela engloba o mundo. Nações Unidas engloba o mundo. Então, o que ela está falando? Ela está falando que toda mulher tem direito a uma vida justa, uma vida digna. Mulher, menina, enfim, o que ela seja, é do sexo feminino. E completa a ideia do espiritismo, trazendo a ideia de que nós só temos sexo quando encarnamos um sexo de gênero. Nós estamos falando de gênero, tá? Você nasceu sob sexo masculino, seu gênero é masculino ou feminino, do jeito que você quiser. Mas o seu corpo é masculino. Nasceu com um órgão sexual masculino. Seu órgão sexual é feminino. Entendeu? Então, existe a ideia de que no corpo físico, certo? Você está assumindo um gênero. Mas quando você desencarna, o seu espírito não tem isso. Se ele quiser ter, tudo bem, mas se ele não quiser ter, não tem problema. Eles não são sexuados. Eles já se preparam para a necessidade da evolução e não para aquela necessidade egoísta que nós temos para satisfação nossa de vários assuntos pessoais ou não, né? Muitas mulheres inspiraram, sabe, e continuam a inspirar o caminho de outras. É aí que está a ideia de que um homem pode habitar um corpo de uma mulher. Porque, geralmente, as mulheres, elas começaram a se mostrar muito fortes, muito dignas, né? Mas antigamente não tinha isso. Elas não tinham essa imagem, elas não poderiam aparecer, na verdade. Se você começar a investigar em 1600, por exemplo, se alguém tivesse uma reunião numa corte e vamos supor, um embargador está falando alguma coisa lá e uma mulher abrisse a boca, ela poderia ser acusada de crime de fala. E ela poderia ser executada em praça pública por isso. Então, hoje em dia, nós temos o quê? Esse mesmo desembargador, reencarnado como uma mulher, que vai na frente de todo o movimento da luta a favor da empoderabilidade,
falando mulheres falem, mulheres abram a boca como mulher. Para tirar realmente a ideia de que gênero é algo físico. E não, o gênero não, tá, gente? O sexo do corpo físico. Porque o gênero é psicológico, praticamente. E isso tem mostrado, e isso também mostra, né, essa diferença. Mas voltando para as mulheres, elas são exemplos de força, coragem, sabe, delicadeza. Elas lutam por um mundo melhor, lutam pelos seus direitos, elas educam seres humanos. Tem professores masculinos? Tem, mas a maioria é mulher, né? Ou seja, elas vivem dignamente o papel de ser mulher, dando sua contribuição e fazendo a diferença na sociedade. A mulher é importantíssima. Se voltarmos no tempo, podemos ver essas mesmas atitudes, tá? Mas disfarçadas de submissão. É um fato que os espíritos que estão homens hoje em dia e que foram mulheres no passado, aprenderam muito com essa experiência e grande parte deles, além do respeito, compreendem melhor o universo feminino, justamente pelo fato de saber em seu íntimo o quão delicado e forte é a tarefa desse ser no percurso da vida. Gente, é uma luta que começou não se sabe quando, devido à necessidade de cada ser em épocas diferentes. Mas, com certeza, nossa doutrina teve a grande importância nisso quando publicou em 1866, na Revista Espírita, o seguinte artigo, né? Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Gente, é tão importante vocês entenderem que esse movimento ganhou uma força através do Espiritismo na França, pelo menos no seio do movimento espírita, eles começaram a defender mesmo, sabe? As mulheres começaram a mudar o comportamento. É tanto que a França é conhecida como a pra frentona, né? Porque parece que ela sempre está, assim, 50 anos à frente nos comportamentos sociais. Apesar de que alguns não são tão bons, são um pouco nocivos. Mas tudo bem, eles estão evoluindo da maneira deles, né? Mas isso vem de muito antigamente mesmo. A gente vai voltar antes de Cristo, 427, onde nós temos Platão, que tem o seu mestre Sócrates, né? Filósofos gregos, precursores do cristianismo ou do próprio espiritismo. Eles afirmavam em seu tempo: um Estado que não forma e nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. Ou seja, por muito tempo a sociedade viveu desequilibrada, injusta e insensível. Justamente pelo fato de a força, né, dominar a doçura e as sociedades antigas tratarem o sexo feminino em uma posição de submissão e inferioridade. Então essa luta ela é antiga já. É igual a ideia de que gay só existe agora. Não, gay sempre existiu desde o começo da história. Então é uma luta antiga e com certeza irá acabar um dia, principalmente nesses tempos de mudança de era, de prova, expiação para regeneração, porque onde todo esse sofrimento pela luta de igualdade vai ficar para trás, como uma péssima lembrança de uma sociedade ainda em selvageria, só que não física e sim mental. Perdão. Então, é importante nós falarmos isso. Platão, inteligentíssimo, completamente cheio de razão, abre a boca para falar. Um Estado, ele não falou um homem, ou um pai de família, ou um faraó, não. Ele se referiu a uma instituição chamada Estado. Ou seja,
um lugar, uma comunidade, um país, uma aglomeração de pessoas, né, que não se dedica a trabalhar a educação. Olha para você ver, gente, é muito interessante. Se ele não educa e nem forma as suas mulheres, ele pode estar deixando também o homem desprovido. E é o que causa muitas decadências sociais. Para que não haja a decadência social, sempre haverá um homem e uma mulher próxima desse homem. Se esse homem está na liderança, essa mulher está ali para ajudá-lo. Se é a mulher que está na liderança, aquele homem está ali para ajudá-lo. Um é razão, o outro é coração. Um é luz e o outro é amor. Um fecunda e o outro ressuscita. Então, olha só, completando a história. Por quê? Porque quando nós encarnamos, nós temos uma coisa chamada véu do esquecimento. Então, nós vamos viver a nossa vidinha atual de acordo com o que a matéria está oferecendo. Entenderam? Então, a gente não vai lembrar que a gente foi mulher em outra vida, nem homem, nem outra. Então, a gente vai pegar aqueles conceitos que estão sendo passados para nós e a gente vai processar isso na cabeça. Se a gente ainda não tinha vivenciado isso, a gente pode ser que tome a decisão errada e entre na ideia errada, né, do coleguinha que quer que você discrimine as mulheres. Mas se você já teve essa vivência em outras vidas, quando a pessoa vira e fala, não, mulher não tem vez na sociedade, não, mulher é isso, mulher é aquilo, a pessoa olha para mim, por que você está falando assim das mulheres? Você tem que agradecer, porque graças a ela, você está aqui no mundo. Ah, mas é para isso que elas servem, entendeu? Ou seja, são pessoas justificando as próprias falhas e ensinando as outras a falharem como elas. Não façam isso, pensem com carinho e idealizem a história diferente. Por quê? Porque desde os primórdios, desde o começo, o próprio Platão, né, discípulo de Sócrates, já falou isso. Anos e anos depois, o Espiritismo também fala isso. E nesse intervalo, nós temos pensadores e protetores da mulher durante a história. E olha que a gente está falando sobre as mulheres, porque é a Semana das Mulheres. Mas, se você parar para pensar, dentro desse tópico das mulheres, nós podemos incluir discriminação, nós podemos incluir violência contra crianças, mulheres e homossexuais. Podemos incluir aqui também a falta de espaço na sociedade para o trabalho, para o estudo, enfim, N fatores. Mas essa semana a gente vai se dedicar a isso, a mulheres, porque elas são muito importantes, muito mesmo. E vocês não sabem o tanto quanto elas são importantes ao chegarem no plano espiritual com suas missões cumpridas. Então, o Dia da Mulher, ele é comemorado no dia 8 de março aqui no planeta. Mas eu prefiro dizer que o Dia da Mulher acontece a cada minuto que ela respira, vive e caminha nesse planeta. Porque graças a esse ser, nós todos chegamos nessa dimensão física. Todos temos a oportunidade de aprendizado e evolução tão necessárias para nossos espíritos. E é dessa forma, entendendo isso, entendendo a importância desse ser, lógico que não estamos tirando a importância do homem, estamos apenas mostrando a importância das mulheres, porque elas têm o seu lugar e elas conquistaram isso a muito custo. Então, nós, da equipe de Espirais de Luz, felicitamos a todas as mulheres do mundo e incentivamos que todas continuem evoluindo, amando, perdoando, estudando, graduando, formando opinião e nos brindando sempre com suas doçuras,
com sua delicadeza, com seu perfume, com a sua sensibilidade. Porque, sinceramente, se nós não tivéssemos essas mulheres no nosso dia a dia como referência, como é que poderíamos acordar e preparar o nosso próprio café da manhã, ou o nosso almoço, ou a nossa janta, ou cuidar de nós mesmos, se nós não tivéssemos uma referência feminina em nossas vidas? Então é por aí que a gente deve pensar. Sempre haverá uma mulher, ou mãe, ou amiga, ou avó, ou vizinha, sempre haverá uma mulher que vai estender a sua mão delicada em sua direção e vai te prover da melhor maneira possível. E é isso que o Espiritismo espera de cada criatura nesse planeta, cumprindo a sua missão. Gente, eu dedico essa palestra de hoje às minhas irmãs Penha e Rose, às minhas sobrinhas Isabela, Daniela e Isabela Barral. Dedico a todas as mulheres da equipe Espirais de Luz, que são meus amorzinhos lindos, que são mulheres mais do que fortes, são mulheres médiums, são mulheres que merecem nossos aplausos, nossa admiração e nossa dedicação. Muito obrigado, agradeço sempre, peço para você ir lá, né, curtir a nossa página no Facebook, Espirais de Luz, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho. Tem um monte de vídeo já, que a gente já vai estar publicando para vocês, já estão prontos. E vem com a gente, vibrar luz, tá? Até a próxima. Beijos de luz, muito obrigado.